Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós faremos agora o nosso trabalho final, a Introdução à Ciência Política. E para este trabalho nós escolhemos abordar os principais conceitos para Schmitter, Weber e Arendt. E nós escolhemos este tema porque nós julgamos que seja importante para trabalhar os conceitos, como que eles saem do papel, como que os conceitos se apresentam na realidade. Por exemplo, numa democracia, num sistema democrático de direito, que é o que nós temos teoricamente. Com esse trabalho, nós começaremos falando um pouco sobre Schmitter. Eu falaria um pouco sobre Schmitter. O Matheus, infelizmente, ele não vai poder aparecer, ele teve uns problemas pessoais. O Carlos vai falar um pouco sobre Weber e Arendt. E a Gabriela vai falar um pouco sobre como que esses conceitos se relacionam e como que eles se apresentam atualmente, ou em alguns períodos históricos. Primeiramente, quanto a Schmitter. O Schmitter, ele vai fazer algumas breves reflexões acerca dos temas que abordaremos. Primeiramente, ele vai definir isso como recursos. Os recursos seriam basicamente o meio com que os atores vão exercer seu poder, sua influência ou sua autoridade num sistema político. Primeiramente, quanto ao poder. O poder, ele basicamente vai se aproximar muito da definição de Weber e de toda essa definição que tem como elemento a coação. E nesse sentido, nós temos a política como um jogo de quem exerce poder sobre quem. Por exemplo, ele vai falar um pouco sobre Engels também, ele vai citar Engels, em que todo esse sistema de classe dos dominadores e dos dominados, e é basicamente isso. Com relação à influência, agora, que é outro termo que ele conceitua, nós temos política como a arte de influenciar. Alguns autores que consideram limitada a concepção anterior, ele fala que eles escolheram esse poder, essa influência. Entretanto, tem um autor que se destaca, que seria o Robert Dahl, que em 1960 escreve o livro Hugo Worms, em que ele delimita como que num poder, num sistema representativo, de uma democracia representativa, essa influência se exerce, e ele percebeu que se exerce de forma de desigualdade dispersas. Com relação à autoridade, ele também vai falar sobre essa questão de autores considerarem os outros conceitos limitados para abordar. E desse contexto, nós temos Max Weber e Robert Dahl, que eles vão trabalhar um pouco com todos os outros conceitos e com o de autoridade, e vai falar também um pouco sobre que a autoridade precisa ser legitimada, precisa que os atores legitimem o poder e que esse poder, essa autoridade, se faça obedecer de forma natural, seja algo natural. Então agora nós vamos falar sobre Weber, e para Weber os três termos que a gente vai falar estão relacionados à relação de dominação entre indivíduos, população e Estado, ou então Estados, né? Os três termos vão ser poder, dominação e violência, e o primeiro deles, o poder, consiste na probabilidade de impor a vontade numa relação social. E essa vontade pode possuir resistência, seja qual for o seu fundamento. Então, existe uma vontade de impor, existe uma intenção de impor uma vontade numa relação social e essa vontade pode possuir resistências. A intenção do indivíduo que busca a política é aumentar o seu poder. Dessa forma, a probabilidade dele impor a sua vontade. Então, o indivíduo busca, né, então participar da política para que ele possua o poder do Estado, para que então ele possa impor as suas vontades nas relações sociais. O poder de alguém exclui a possibilidade do poder de outro. Então, caso uma pessoa tenha um poder maior que a outra, ou um Estado tenha um poder maior que o outro, a probabilidade de que ele imponha sua vontade na relação com o outro é maior do que a relação inversa, né? Outro termo que a gente vai discutir acerca do Weber é com relação aos tipos de dominação. E lembrando que as dominações, então, são formas de exercer um poder legítimo. A primeira dominação que a gente vai tratar é a dominação carismática, que é uma dominação que, como o próprio nome diz, tem como base o carisma do líder. Então, a forma que ele consegue cativar as pessoas. A gente colocou como exemplo para a dominação carismática, a primeira imagem aqui, Jesus Cristo. Depois a gente pode falar de uma dominação tradicional, que é uma dominação que vem ocorrendo há séculos ou milênios e que tem, naturalmente, né, um dominador e um dominado. E no caso, a gente colocou como exemplo a parte do machismo, que já ocorre, enfim, há séculos, milênios. Na minha visão, vem diminuindo, né, muito bom, porém ainda existe como dominação tradicional, sem dúvidas. E em terceiro lugar, a gente colocou a dominação racional legal, que o Weber traz como sendo uma dominação que possui dispositivos legais que a legitimam. Então, por exemplo, uma Constituição que diz que a partir de uma eleição
um líder é eleito e, por isso, ele tem a legitimidade da dominação racional legal, certo? E, em último lugar, a gente colocou aqui a violência, né? E a violência, para Weber, é um instrumento específico do Estado e consiste no uso da coação física para que os objetivos do Estado sejam alcançados. Além disso, é um instrumento de dominação em determinado território que tem como objetivo reunir os materiais de gestão nas mãos dos dirigentes do Estado. Agora, então, a gente vai falar sobre Arendt, que ela traz três termos principais, né, na nossa concepção e que tem o mesmo objetivo, o domínio do homem pelo homem. O primeiro dos termos que a gente vai trazer é poder. O poder consiste na capacidade de agir em concerto, ou seja, então, em nome de um grupo, e dessa forma ele precisa de legitimidade. Então, é necessário que haja legitimidade, que um grupo dê legitimidade para que alguém exerça o poder, que é a capacidade de agir. Então, esse poder necessita, né, evidentemente, de apoio de boa parte da população. A violência, que é o segundo termo, objetiva fortalecer o vigor natural até substituí-lo. E o vigor é um conceito que Arendt traz que consiste mais ou menos num poder individual. Então é um poder que não necessita necessariamente, né, de agir em nome de um grupo, mas é simplesmente a capacidade de agir. Então a violência ela tem como objetivo fortalecer esse vigor e até que ela pode em algum momento substituí-lo. Ela possui ainda caráter instrumental, então se assemelha um pouco à violência de Weber, né? Mas como a gente vai tratar mais na frente, a diferença é que ela não tem aquele caráter de que é necessário que seja do Estado. A violência ainda nunca pode ser legítima, na visão de Arendt, e não necessita de apoio da população. Então, ela se difere do poder, porque enquanto o poder precisa ser legítimo em nome de um grupo, a violência não é legítima e ela não precisa de apoio da população. Além disso, a violência destrói o poder, porque ela possui caráter desumano, e ela tem em sua pior forma o terror, que é quando basicamente não sobra mais nenhum pingo de legitimidade nela, enfim, legitimidade do grupo, e aí então ela tem como característica o que a Arendt coloca como terror. O último termo que a Arendt conceitua é autoridade, que é o reconhecimento inquestionável dos que obedecem. E a autoridade não necessita de persuasão ou coerção, e os maiores inimigos dela são o desprezo e a risada. Porque, evidentemente, né, para que uma pessoa tenha autoridade, ela não pode ser desprezada, as pessoas não podem rir dela, ela precisa exercer algum tipo de autoridade no sentido de ter o reconhecimento inquestionável das outras pessoas. Arendt afirma ainda que é comum que o poder e a violência apareçam juntos no mundo, sendo o poder a essência de todo o governo e a violência a ferramenta para que o governo atinja algum fim almejado. E para Arendt, o poder e a violência são antagônicos, então eles não podem existir no mesmo ambiente simultaneamente. Eu vou falar entre a relação no conceito dos autores, né? Primeiro, é possível dizer que o conceito de poder para Smitter é semelhante ao conceito de violência para Weber, tendo ambos a coação e a relação entre dominadores e dominados na sua definição. Além disso, o conceito de poder para Arendt se relaciona com o conceito de autoridade, tanto para Weber como para Smitter, tendo a legitimação como fator para efetivar esses conceitos. Na autoridade é necessário legitimar o poder e a violência, e já no poder a legitimidade é feita por meio do apoio popular. Ao mais, trazendo para o contexto atual, é possível destacar a diferença entre poder e violência para Arendt, por meio dos modelos políticos atuais. Desse modo, relacionando ao poder, temos a República, que evidencia o apoio popular ao poder, como é visto nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, tendo os ideais democráticos como seu objetivo. Ainda relacionado à violência, podemos citar as ditaduras que vigoram nos dias de hoje, vigoravam antigamente também, como, por exemplo, a da Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, e também a China, quando era liderada por Mao Tse-tung. Agora nós também traremos um repertório complementar, trazendo um pouco de animes, filmes e séries. E primeiramente nós falaremos sobre o Expresso da Manhã. Essa série, ela consegue ser um paralelo muito forte com relação ao poder para Arendt, porque nós temos um trem, ele retrata uma distopia em que o mundo foi congelado e esse trem é o único meio das pessoas se manterem vivas. Então você tem neste trem uma representação do que acontece, de uma divisão de classes. Então nós temos, acontece neste filme, um dos estopins, uma revolta popular que acontece por parte da classe mais desfavorecida.
eles tentam buscar esse poder legítimo, que no caso seria o poder para Arendt, né, que seria do povo. Agora, com relação a um anime, nós colocamos aqui o Naruto, que a gente pode fazer um paralelo com relação à dominação tradicional e um pouco da dominação carismática também. Porque, e não só isso, como também da dominação racional legal. A gente tem todas elas em uma figura só, que seria o Hokage. Que o Hokage, eles meio que têm um decreto lá, que eles conseguem passar o poder para o outro. O Hokage também é uma figura que se faz se obedecer de forma tradicional e também tem o carisma. Ele é uma figura, geralmente, a maioria dos Hokages são figuras que são carismáticas, que conseguem unir o povo e, enfim, fazer com que o povo obedeça a eles de forma tranquila. A maioria deles. Também temos o filme A Onda, né? Que mostra um experimento feito por um professor, o qual tenta inserir um modelo político autoritário na sua classe e obtém êxito no final, conseguindo instaurar uma ditadura. No começo, é possível perceber um tipo de dominação carismática, né? Tendo também o professor como uma figura de autoridade, até como é retratada por Arendt, que não questionam ele está lá como autoridade. É bem interessante ver como termina esse processo. Para terminar aqui, a gente escolheu o anime Attack on Titan, que apesar de o conflito principal dele não ter tanto a ver com os conceitos políticos que a gente falou, ele possui alguns conflitos secundários que conseguem se relacionar muito bem a esses conceitos e também estão muito interligados com o conflito principal. E esses conflitos secundários, eu acho que eles podem ser separados em dois tipos, os conflitos internos e externos. O conflito interno, ele se dá porque existe um rei, né, dentro da nação que é retratada, que ele é um rei ilegítimo, ele não é um rei da família real, ele é um rei que é colocado quase como uma marionete lá no poder. Então, um grupo se une para destituir esse rei e colocar a rainha que de fato é legítima, que é a rainha que possui o sangue real, né? Então, nisso a gente consegue retratar aquela dominação tradicional do Weber, né? Colocando na imagem dessa rainha que de fato possui o sangue real e que ela consegue chegar ao poder no final das contas. E com relação aos conflitos externos, existe uma grande guerra entre as nações dentro desse anime pela busca do poder. Então, esse poder aqui a gente coloca no conceito de Weber. O poder como sendo aquilo que permite, né, a probabilidade de que você imponha a sua vontade, basicamente. Então, as nações guerreiam para que elas possuam mais poder cada vez e elas consigam impor a vontade delas sobre as outras nações. Então, esse é o conflito externo, né? Existe uma grande guerra em que as nações estão buscando o poder para que elas possam impor a sua vontade. É uma recomendação também muito legal para quem quer entender as relações de poder, de acordo com o que a gente trouxe aqui para esse trabalho. Agora, por fim, nós responderemos a uma pergunta e deixaremos em aberto sobre se vivemos realmente numa democracia. Partindo do conceito de Arendt de poder, a gente conceituou que, teoricamente, nós vivemos em uma democracia, porque no papel tem todo o processo legal, toda essa questão até da dominação racional legal. Entretanto, nossa democracia é uma democracia falha, como nós até já colocamos em sala de aula, que ela tem algumas lacunas, nossa democracia, que precisam ser preenchidas, por causa do modelo representativo que diversas parcelas da população não conseguem ser ouvidas. Então é basicamente isso. Então, com isso, nós agradecemos por vocês terem assistido. Nós esperamos que o assunto que nós trouxemos e o debate que nós criamos tenha sido muito interessante para a reflexão. E é isso, muito obrigado.